Opa, e aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e nesse vídeo de hoje eu quero dar continuação à nossa playlist Aprendendo Xadrez com os Campeões Mundiais. E hoje eu vou analisar uma partida que foi jogada pelo nosso sétimo campeão mundial, Vassili Smyslov. Essa partida ela foi jogada pelo Smyslov de brancas contra o Grande Mestre Samuel Reshevsky, que foi um jogador muito forte da época. Então, durante a partida eu quero mostrar aqui para vocês algumas ideias, alguns momentos críticos, para que vocês consigam entender a principal característica do jogo do Smyslov, que é a técnica, para que também vocês possam aplicar isso nas partidas de vocês. Bom, mas antes de começar aqui, eu quero dar um recadinho rápido. Tá chegando aí a Semana do Xadrez. Para quem ainda não sabe, Semana do Xadrez vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou ser o seu treinador durante uma semana. E para você participar, é só você se cadastrar no link que eu deixei aqui na descrição, tá certo? Bom, e se você já tiver inscrito na Semana do Xadrez, já deixa aí nos comentários um hashtag confirmado na Semana do Xadrez, beleza? Bom, então vamos começar aqui. Vassili Smyslov foi o nosso sétimo campeão mundial e talvez o Smyslov ele não seja assim tão mencionado na história do xadrez por causa da simplicidade do jogo dele. O Smyslov ele é um jogador que tinha como a principal característica, como eu disse, a técnica. Então o jogo dele era muito simples, é muito fácil de você entender as partidas do Smyslov. A ideia do Smyslov basicamente era a seguinte, que ele faria 40 lances bons. E se o adversário também fizesse 40 lances bons, a partida ela terminaria em empate. Mas na prática não era tão fácil assim acompanhar o jogo do Smyslov e fazer 40 lances bons também. Então ele tinha uma técnica impecável e um jogo posicional que colocava muitos problemas aos adversários. Bom, então essa partida que eu vou analisar agora com vocês é uma partida onde vai ficar muito claro isso. A técnica do Smyslov e como ele conseguia dominar os adversários em posições simples. Muitas vezes os adversários nem sabiam por que tinham perdido a partida para o Smyslov. Bom, então vamos começar aqui. O Smyslov estava de brancas e ele começou com o lance 1 E4. Reshevsky respondeu com E5. Então, cavalo F3. Cavalo C6 e agora bispo B5. Então o Smyslov ele joga uma Ruy Lopes, seguiu com A6, que é a resposta mais jogada contra a Ruy Lopes, já perguntando o que o bispo quer fazer em B5. Então bispo A4. Aqui não vale a pena jogar o lance bispo por C6 e D por C6 com a ideia de ganhar o peão de E5, porque as pretas podem responder com dama D4. Assim já recuperando esse peão e ficando com o par de bispos. É claro que as brancas podem jogar o bispo toma C6 entrando na variante das trocas da Ruy Lopes, jogando por exemplo com roque ou então D4, mas não tomando esse peão de E5. Mas aqui o Smyslov ele prefere jogar com bispo A4, assim mantendo a tensão. Ele deixa a possibilidade de tomar o cavalo de C6 em algum momento. Então veio aqui D6, já defendendo o peão de E5. Essa aqui é a variante Steinitz da Ruy Lopes. É uma variante talvez um pouco passiva, porque o bispo das pretas ele fica preso dentro da cadeia de peões, mas é uma variante muito sólida. Então seguiu aqui C3, uma ideia temática da abertura Ruy Lopes. O Smyslov ele quer jogar com D4 e ficar aqui com o centro de peões. Então veio cavalo de G para E7, que não é uma casa assim tão natural para colocar o cavalo de G8. Geralmente esse cavalo ele vem para F6, mas o preto ele tem uma ideia, que é levar esse cavalo para G6, assim para proteger o peão de E5, que depois de D4 esse peão vai ser atacado. Então veio aqui D4 e agora bispo D7. Então dá para perceber que nesse sistema as pretas ficam ali com pouco espaço para as peças passivas. Então o preto ele vai tentar buscar algumas trocas de peça para conseguir espaço, enquanto que o branco ele vai evitar essas trocas. Então aqui veio o bispo B3. O Smyslov ele já fica de olho em F7, começa a ter algumas ameaças como cavalo G5. Então seguiu com H6. É um lance que é necessário para impedir o cavalo G5.
cavalo de BD2, lance bem comum da Ruy Lopes. Muitas vezes as brancas vão levar o cavalo para F1 e para G3, ou cavalo F1 e para E3. Então cavalo G6. E agora o Smyslov joga cavalo C4. Ele está tentando melhorar o cavalo, trazendo o cavalo para E3 e de repente D5, onde o cavalo vai ficar muito forte. Além disso, ele continua pressionando o peão de E5. Então veio o bispo E7 e agora roque. Uma outra ideia seria jogar cavalo E3 direto, já com a ideia de levar o cavalo para D5. Mas aqui o Smyslov fez roque, então roque, e agora cavalo E3 para levar o cavalo para D5. Ele aproveita que, como as pretas não desenvolveram o cavalo para F6, que é a casa natural do cavalo, o cavalo não controla agora a casa D5. Então, por isso, o branco ele tem essa possibilidade de colocar o cavalo em um posto avançado, uma casa onde ele vai ficar muito forte. Bom, então veio aqui bispo F6. O preto continua com essa estratégia de proteger o peão de E5. Ele vai super proteger num ponto forte, que é o peão de E5. E agora cavalo D5. Finalmente o Smyslov, depois dessa manobra com o cavalo, ele consegue chegar com o cavalo em D5. E agora veio o lance torre E8, que parece também um lance bem natural para continuar defendendo o peão de E5. Só que nesse momento o Smyslov ele percebeu um detalhe tático da posição. Então você vai perceber durante essa partida que o Smyslov, com pequenas combinações, pequenas operações táticas, assim, usando uma tática simples de 2 lances, às vezes 3 lances, ele consegue ir acumulando pequenas vantagens posicionais. Então são golpes simples, mas que ele vai aos poucos melhorando a posição, até chegar um momento em que ele vai ficar com muita vantagem. Então aqui ele percebeu que poderia jogar o lance D toma E5. E a ideia é a seguinte: se as pretas respondem agora com D toma E5, então o branco pode fazer cavalo por F6. E se dama por F6, tá caindo o bispo de D7, o branco fica com uma peça a mais. E se tomar de G, então já tá caindo o peão de H6 e o roque das pretas está todo debilitado. Então, esse foi o detalhe tático que o Smyslov percebeu. E ele já aproveitou na hora fazendo o lance D toma E5. E agora o preto ele tem que tomar de peça, ou tomar de cavalo, ou então tomar de bispo. No caso de tomar de cavalo, por exemplo, jogar cavalo de G por E5, então o branco pode seguir com cavalo E5, bispo E5 e agora F4. Bispo F6 e agora E5. E o ataque das brancas é muito forte nessa posição, porque, de novo, não dá para jogar o D por E5 pelo mesmo tema tático do bispo de D7 no ar. É uma peça em defesa. Então, esse é um tema tático bem interessante que o Smyslov percebeu. Então, o Reshevsky teve que jogar bispo toma E5, já cedendo o par de bispos. E aqui o branco consegue a primeira vantagem posicional, que é a vantagem do par de bispos. Então, assim, durante a partida é importante ir combinando a parte da tática com a parte da estratégia. Essa partida é realmente uma aula do Smyslov, como ele consegue, assim, com simplicidade e usando a tática e a estratégia. Elas sempre vão andando juntas aqui. Bom, então aqui seguiu dama F3, já de olho em F7, podendo trazer a torre para D1 também. Bispo E6 para defender F7, torre D1. Começa a surgir mais temas táticos, o branco ameaça agora cavalo B6. Então bispo toma D5, um lance um pouco triste de fazer, porque agora esse bispo de B3 ele vai ficar muito forte. Seguiu torre toma D5 e agora dama E7. Bom, e aqui o Smyslov faz um lance que eu acho um lance bem forte também, que vai limitar as opções das pretas. Ele faz um lance dama F5. Que tem a ideia de jogar torre D7, então um lance que vai melhorar a posição. E também o dama F5, ele impede um lance bem natural das pretas, que seria o lance torre de AD8. Porque agora o branco pode fazer bispo por H6. E daí, por exemplo, se joga G por H6, torre por D8, torre por D8, e agora dama toma G6. E aí o branco tá ganho nessa posição. Então, esse é um lance bem sutil, melhora a posição e, ao mesmo tempo, impede as ideias do adversário. Então, seguiu aqui cavalo F8, bispo E3,
já com a ideia de bispo C5, cavalo E6 e agora torre de AD1. Então o branco está com uma vantagem posicional bem grande aqui, tem um total controle da coluna D e também tem o par de bispos. Bom, então aqui seguiu torre de AD8 e G3. Aqui o Smyslov ele vai só limitando as opções do adversário, tira a casa F4 do cavalo. Em algumas posições ele pode ganhar mais espaço, na ala do rei também. E aqui não sabendo como melhorar, na verdade o preto não tem como melhorar essa posição. O Reshevsky faz um lance torre D6 para de repente dobrar as torres na coluna D. Mas agora, depois de torre por D6, C por D6, surge aqui um alvo para as brancas, que é o peão de D6. O peão de D6 é uma debilidade. Então as brancas podem organizar as peças para atacar esse peão de D6. Então seguiu aqui dama G4, com a ameaça de bispo por H6. Então rei H8. E agora bispo B6, preparando um ataque direto ao peão de D6. Depois de bispo B6, o branco ele impede o lance torre D8 das pretas. Então o Smyslov continua com toda aquela técnica, melhorando as peças. Ele não dá chances aqui para o adversário. Então ele está sempre pensando no seguinte, em melhorar a posição das próprias peças e ao mesmo tempo impedir as ideias do adversário. Então é muito difícil enfrentar um jogador como esse, né? E aqui o Reshevsky, ele continua fazendo lances assim que parecem naturais, como o lance cavalo B8, ameaçando aqui cavalo D7 para impedir para tirar o bispo de B6, né, e poder assim de repente conseguir defender o peão de D6. Só que agora vem o lance que eu considero um lance muito forte, né? São dois lances, é uma sequência aqui, que são os lances mais fortes da partida, que parece que o branco ele vai usar o par de bispos agora, o restante da partida, para conseguir melhorar a posição, acumular mais vantagens. Mas o Smyslov percebeu que poderia imediatamente atacar esse peão de D6, fazendo um lance que não é um lance nada fácil. Ele faz um lance bispo toma E6, trocando aí o forte bispo de casas brancas pelo cavalo. Então não pode tomar de dama, porque se tomar de dama vai cair o peão de D6 imediatamente. Então toma de F. E agora que vem um lance que eu acho muito fino. Esse lance aqui é sensacional. É um lance difícil de achar durante a partida. Mesmo se for uma posição de exercício, eu considero um lance bem difícil. Se você quiser parar aí o vídeo, pensar um pouco que lance que as brancas fazem, o branco tem um lance bem forte que já ganha um peão aqui. O branco vai conseguir uma vantagem material. Bom, aqui o Smyslov ele faz o lance dama H4. Esse é um lance que eu acho muito forte, porque não é um lance tão simples de considerar. Porque o dama H4 é um lance que estraga a própria estrutura de peões. Depois de dama H4 e GH4, o branco fica com os peões dobrados agora. Mas acontece que vai cair o peão de D6 forçado. Não tem como defender esse peão. E o branco vai ficar com um peão a mais limpo. Então, depois de dama H4, as pretas jogaram dama D7 e agora dama D8, obrigando a troca das damas. Dama por D8, bispo por D8. E novamente vai cair o peão fraco de D6 forçado. Aqui seguiu o cavalo D7, então bispo C7 e já não tem defesa para esse peão. Então essa partida eu acho realmente impressionante como que o Smyslov consegue, fazendo assim lances simples, acumulando vantagem, melhorando a posição e conseguindo ficar com uma posição ganha contra um jogador muito forte como o Reshevsky. Então aqui veio o cavalo C5, torre por D6, torre C8. Se jogar cavalo por E4, então dá para jogar torre toma E6. E o branco vai continuar com o peão a mais. Inclusive vai cair o peão de E5. Então torre C8, bispo B6, cavalo A4. Novamente, se cavalo por E4 tem a mesma ideia de tomar em E6. Cavalo A4, torre por E6. Cavalo por B2, torre por E5. Então cavalo C4. Aqui se jogar, por exemplo, torre por C3, tem bispo D4. Torre C2, torre E7, já ameaçando G7. Então jogou aqui cavalo C4, torre E6, cavalo por B6, torre por B6, torre por C3, torre por B7, torre C2.
e entra num final de torres aqui. O Reshevsky conseguiu defender bravamente aqui o final, ainda conseguiu esse final de torres, mas é um final que tecnicamente ele tá ganho. E como vocês já puderam perceber aí, técnica é o que não falta nas partidas do Smyslov. Então aqui depois do lance torre C2, aqui depois do torre C2, as brancas fizeram H4, a ideia é jogar H5 e assim fixar os peões na ala do rei. Então o peão de H vai segurar os dois peões, o de H e G. Torre por A2, rei G2, A5, H5, A4, torre A7. E aqui é interessante porque parece que esse peão de A4 das pretas é um peão forte, mas na verdade esse peão acaba deixando a torre muito passiva. Então aqui um conceito de técnica de finais a torre ela deve ficar sempre atrás do peão. Então aqui a torre das brancas ela está atrás do peão, então ela vai ficar muito mais ativa. Então ela defende os temas de promoção e ao mesmo tempo ela pode ajudar atacando aqui a sétima fileira, cortando o rei também. E enquanto isso a torre das pretas ela tá muito passiva aqui na frente do peão. Porque ainda que o peão chegue em A2, vamos imaginar que as pretas jogam em torre A1, A3 e A2. Depois não tem como tirar essa torre. Sempre que tirar a torre vai cair o peão de A2. Então, por isso que eu disse que esse final, tecnicamente, ele tá ganho para as brancas. Então aqui jogou rei G8, G4, A3, rei G3, torre E2. Aqui não tomar o peão com torre por A3, senão joga a torre por E4 e entra num final em que o branco tem um peão a mais, mas é um peão a mais na mesma ala, então tá 3 contra 2. Esse final aqui é um final que vai empatar. Não é suficiente ter esse peão a mais na mesma ala. Então aqui é muito importante defender o peão de E4 com rei F3, torre A2, rei E3, rei F8. Como eu disse, a torre está perfeita aqui em A7, corta o rei das pretas, então o rei não consegue ficar ativo e a torre ainda controla o peão de A. F3, torre A1, rei F4, A2, E5, então o preto está completamente passivo nesse final. Rei G8 e agora rei F5 e aqui já decide a partida que ameaçou rei G6 com os temas de mate. Então as pretas fazem torre F1, forçado jogar a torre por A2. Então torre por F3, rei G6, ameaçou torre A8, então jogou rei F8, torre A8, rei E7, torre A7. E aqui as pretas abandonaram, porque se, por exemplo, o Reshevsky jogar um lance como rei E6, então é possível tomar o peão de G7 e depois tomar o peão de H6, assim ficando com um final em que as brancas têm 2 peões a mais limpos aqui, 2 peões passados e unidos na ala do rei. Então por isso que as pretas abandonaram. Bom, essa partida aqui eu acho uma partida muito boa mesmo, para aprender mais sobre essa parte de jogo posicional e também técnica, que são as principais características do jogo do Smyslov. Bom, então, espero que você tenha gostado dessa análise, dessa partida, tenha aprendido aí com a partida do Smyslov. E deixa aí nos comentários o que você achou do nosso 7º campeão mundial. E no próximo vídeo dessa série, eu vou analisar uma partida do 8º campeão mundial, Mikhail Tal. Eu sei que muita gente vem pedindo aí para analisar as partidas do Tal, então a próxima partida, o próximo vídeo dessa série é a partida do Tal aí que tá sendo tão esperada, beleza? Bom, então é isso aí, galera. Vamos encerrar por aqui e até o próximo.